Agora está chamada ocupada. Amém. Deixa eu ligar aqui. Tá silenciado, gente. Amém, amém. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por mais esta aula, em nome de Jesus. Já pedimos para o teu amado e querido Espírito Santo, Senhor, estar inspirando o nosso amado professor Lucas, né? Mestre, pastor, glória a Deus, aleluia, né? Em nome de Jesus. E realmente a gente possa garimpar muito ouro aí, em nome de Jesus, Pai querido. Já repreendemos aí todo levante, né? Todo levante de contra, né? Sabe? O bom andamento de tudo. Repreendemos todo ataque aí contra o pastor Lucas, né? Durante a aula, em nome de Jesus, que dê tudo certo, Pai. Vai dar, em nome de Jesus, né? E glória a Deus aí pelas aulas futuras que teremos, né? Vamos para Apocalipse, depois a batalha espiritual, é tudo, né? Com certeza, né? É algo que vai ocasionar muita, né, tentativa do inimigo aí de querer atrapalhar, mas está repreendido, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção aí, Pai, para, né, irmão Alexandre, o pastor João, que está aí também. E todos, Pai, né, a gente pede aí que todos estejam desimpedidos de vir até aqui, né, assistir essa aula. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda tentativa do maligno de prender as pessoas para que elas não venham aqui assistir, né. E que sejam abençoados todos que vão assistir futuramente também. Em nome de Jesus, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos aqui começar essa aula. São Atos dos Apóstolos, são 28 capítulos, estão no 23. Então, se a gente fizer 3,5 hoje, mais 3 mais 2, ou 2 mais 3, a gente já elimina, né, a carta. Eu queria fazer uma observação, foi um dia hoje que eu tive aqui, que tem um versículo na Bíblia que fala que a gente tem que fazer uma compressão na mente. Na verdade, essa expressão, compressão na mente, é do Olavo de Carvalho, né? Mas a Bíblia fala uma coisa muito parecida sobre essa contrição, essa aflição que a gente às vezes tem que se impor para poder tirar de nós alguma coisa que a gente não deseja, né? É claro que a gente não consegue tirar nada, mas a atitude de buscar uma mudança no seu paradigma mental, sentimental, espiritual, que normalmente as pessoas são levadas às circunstâncias para que elas mudem. Eu acredito que tem dois tipos de pessoa. Pessoa que reconhece de antemão que precisa mudar e se posiciona, e as pessoas que são levadas a se posicionar pelas circunstâncias para que Deus trabalhe nelas. Eu acho que cada um tem uma estatura espiritual, um chamado espiritual, uma patente espiritual, né? Pode começar como soldado, vai para sargento, vai subindo até chegar ao oficial. Eu acho que a gente tem sempre que crescer no Senhor, né? Mas é uma coisa que eu me queixo, assim, agora eu vou fazer uma queixa aqui. Espero que o Senhor me acompanhe da forma espiritual para eu fazer essa queixa, de uma forma que realmente haja uma mudança. A minha caminhada espiritual, como eu falei para vocês, é muita paulada mesmo, né? Eu sempre apanhei da vida, apanhei da circunstância, apanhei de tudo. Nunca, assim, desceu um anjo, assim, relatou. Só uma vez que desceu mesmo. Não vamos ser injustos. Aí, o que eu quero dizer? As dificuldades que eu tive, que hoje estão refletidas na minha vida, foram basicamente as seguintes. Ensino do dízimo. Uma vez eu achava que era para dar o dízimo, outra vez não achava que era para dar o dízimo, aí eu comecei dando o dízimo, depois comecei não dando, porque eu não sabia que era para dar, eu não tinha formação judaica, então comecei não dando, aí disseram, não, você dá. Aí disseram para mim que era para poder receber as bênçãos de Deus, aí já virou barganha, né? Não dissesse nada para mim, não, dê o dízimo porque você ama Deus. Nossa, eu teria ficado muito mais feliz, porque esse negócio de dar uma coisa para receber outra é horrível. Eu nunca quis receber nada
por merecimento. Eu falava para o Senhor, a melhor coisa do mundo é você receber sem merecer. Nossa, a gratidão é muito maior. Quando você recebe por merecimento, parece que você está pagando, Deus está pagando você por alguma coisa. É horrível, essa sensação é horrível. Uma que ela não se aceia. Depois você quer fazer outra negociata para alcançar aquela bênção. Bom, então, aprendi errado. Aí, entre o dá, não dá, oferta, dá dízimo, dá oferta, o pastor rouba, a igreja desvia dinheiro, tem gente desviando dinheiro da igreja, não vai para quem precisa, tem gente passando necessidade, órfão e viúva passando necessidade e tal, e você mesmo desviar o dinheiro, já que a igreja desvia para outros, então você podia desviar já antes de chegar no pastor. Aí teve uma época que eu fazia assim, um desvio autônomo, né? Eu não dava. Aí fica essa questão, Velho Testamento, Novo Testamento, esses conflitos, né? Antes no mundo era, como é que é? Predestinação e livre-arbítrio. Nossa, é umas teologias, assim, umas teorias que, eu acho que como diz aqui a palavra que o profeta João Batista sempre, só angustia o coração. E eu fui tentando resolver esses conflitos, porque eu nunca gostei de ficar com uma rapadura na garganta, né, engasgado, sou nordestino, a gente amasseia a rapadura na língua até conseguir engolir. E tem um ditado que diz assim, sopa quente se come pelas bordas. E como eu sabia que a sopa quente era a volta de Jesus, eu comecei a comer essa sopa quente bem lá no começo. Falei, não, eu vou querer saber onde eu estou em Apocalipse. Porque eu vou ponderar minha vida lá, a fronteira da história. É quando a fronteira da história terminar, é que eu vou calcular o tempo da minha vida. Eu não achei que eu ia estar vivo ou que eu ia estar nas vias do Apocalipse, né? Eu tinha 20 e poucos anos quando eu me converti, estava com 40, estou com 63 praticamente, em novembro desse ano, faço 63. E aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, eu vou estar velhinho. Eu vi um cara de 60 anos, assim, uma coisa mais absurda do mundo. Velho. E naquela época eu estava calculando para 2000. E olha, eu já me achava que eu ia ficar velho. Bem que a minha genética me ajudou, né? Não pareço um cara de 60 anos, até me elogiaram outro dia. Nossa, você parece um senhor de 40, 35. Eu falei, muito obrigado, muito obrigado. Aí o que aconteceu? Eu ponderei minha vida assim, pelo Apocalipse. Realmente pelo Apocalipse. Deus sabe que eu não estou mentindo, Deus sabe que eu tentei calcular o Apocalipse para me saber onde que terminava a minha história. Eu falei assim, ou eu parto antes ou eu parto junto com todo mundo. E um dia o Apocalipse chegou, né? Não foi no ano 2000, não foi em 2001, no 11 de setembro, que também pareceu que ia começar. O meu irmão ligou para mim, Lucas, agora os Estados Unidos vai detonar com tudo. E não detonou com nada. Bom, o que aconteceu? Voltando na questão lá. Era o dízimo, era a volta de Jesus, e aí tinha as outras coisas, lutar contra a carne. Nossa, essa sabedoria aí eu tive que correr atrás, porque todos os ensinos que me davam não fechava a conta. Como que você luta contra a carne? Mas você vai se matar? Né? É mortificar, não é se matar, não dá para se matar, né? Aí era outra doutrina que não fechava a conta. E assim foram tendo várias doutrinas que eu fui me arrastando por meio delas para poder ter uma maturidade, uma vida que eu realmente falasse, não, eu estou servindo a Deus, a coisa está realmente boa, eu não tenho problemas com o pecado, eu não tenho problemas com o mundo, eu não tenho problemas com a carne e assim por diante. Mas não foi bem assim não. Foi muitos problemas com o pecado, muitos problemas com a carne, muitos problemas com o mundo, né? Até resolver várias e várias questões. Eu tive lutas de 20 anos, lutando por uma única situação. Outra luta, mais 20 anos, lutando por uma outra situação. E aí a gente fica pensando, poxa, por que a gente não alcançou aquilo que hoje parece que está tão fácil entender, né? Você junta assim as pregações assim de um, de outro, você faz um resumo, tira só o caroço, faz a gemada, né? Tira só a gema. Aí, ai meu Deus, e tô em cima da hora, né? Que eu poderia estar prontinho já para Jesus encontrar beleza. E eu ainda tô com aquele coração ainda
com esses vários problemas de lutas interiores, né? Porque elas nunca pararam, né? Eu achava que um dia eu saía fora eu pensava que eu estava mergulhado dentro de um tanque de água, né? Um dia eu vou botar a cabeça fora e vou pular fora desse tanque, né? Porque a luta da carne contra o espírito, eu achava que um dia eu saía fora, né? Ou no oceano, né? Estava mergulhado. Mas eu sempre tive a perspectiva dos apóstolos. Nossa, os apóstolos deram a sua vida por amor a Jesus. Eu sou um covarde, eu tenho medo de dar a minha vida por qualquer coisa. Aí eu tinha que amar a Deus, e como é que funciona isso? E como é que Deus trabalha no coração? Nossa, era uma nuvem de conturbações. E fora os outros conhecimentos, né, que a gente alega ter tido falta, né, para poder realmente ter uma vida espiritual. Aí eu entrei no legalismo, né? Ah, tem que cumprir a lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que reclamar de pecado, tem que sair batendo em todo mundo. Quando você vê um pecado, você mete bala, você atira. Não importa se a pessoa vai ficar chorando, não, você tem que bater mesmo. Pensava que era assim. Aí depois eu vi que, meu Deus do céu, eu tô alegando os outros aquilo que eu mesmo tô fazendo e não tá melhorando nada. Aí teve, deixa eu ver, dízimo, luta contra a carne, legalismo, né, o mundo, se eu podia ter amizade com as pessoas, depois aprendi a ter amizade com as pessoas que não eram da fé cristã, porque eu me batizei e fugi de todo mundo. Acabei com todas as minhas amizades. Aí comecei a voltar e aprender a ter comunhão com as pessoas, a saber me impor, saber colocar minha posição, saber influenciar sem ser influenciado. E assim foi. Então, eu estou fazendo esse resgate histórico aqui dos processos que eu passei, porque quando o Senhor Jesus, agora eu vou entrar na ferida, quando o Senhor Jesus fala noiva tula, noiva sábia, você pensa que você é sábio, mas você é tolo, você fica ofendido. Né? O pastor João até falou que as noivas tolas vão ficar ofendidas. E às vezes eu fico ofendido mesmo. Eu falei, poxa, eu queria tanto amar o Senhor, eu queria tanto fazer tudo certinho, chegar lá, tá com tudo pronto e ainda eu tô com, né? Eu pareço aquele cara lá no aeroporto, assim, que fala assim, alô, última chamada, seu avião vai partir em 15 minutos. Essa é a última chamada, por favor, dirija-se ao portão 7. E eu lá no portão 1, né? Que nem aconteceu lá em Istambul, né? A mulher me mandou lá pro portão errado. Eu estava vindo de Jerusalém. E aí eu saio correndo com aquela mala no corredor, desviando de católico, desviando de protestante, desviando de islâmico, né? Estou fazendo uma parábola aqui, que o que aconteceu dentro do aeroporto, para chegar no avião. Do arrebatamento, o avião da transformação, o avião da noiva sábia. E aí sai tupelando todo mundo, passando debaixo de fita amarela, eu queria chegar no meu portão, aqui antes do avião decolar. Portugal também, passei debaixo de fita, uma fita amarela lá, que tem a polícia lá, o guarda tentou me parar, e eu falei, não, eu tô querendo pegar no avião, você se vira com esses outros aí. Então eu fui assim, a gente correndo atrás do prejuízo na última hora. E a gente fica pensando, né, poxa vida, o que faltou no nosso coração, né? O que está faltando no nosso coração? Porque quando a gente olha para Deus, Paulo fala que a gente vê como um espelho, né? E parece que esse espelho ainda está bem... Precisa passar um bom pano nele, né? Não está que nesses espelhos aqui que a gente olha e já vê direitinho, não. Então, essa é a minha preocupação, e eu acho que todo mundo se sente assim um pouco angustiado quando fala que as coisas estão por acontecer. E eu acredito que existe uma outra forma de você encarar isso, que é uma forma mais rendida ou mais pacífica, né? Onde Deus te pacifica o coração. Porque assim, eu estou na listagem de 144 mil, sim ou não? Sim, opa, então estou aqui. Não, você é noivo. Ó, então, tá bem. Eu não quero ser pretencioso. Não estou, eu quero ser, senhor, eu quero ser dos 144 mil.
A noiva vai subir primeiro, vai ficar lá no céu, 144 negros vai ficar ralando aqui embaixo, né? Pra que eu vou querer um negócio desse? Vai ter um galardão maior, vai enfrentar o anticristo, vai ver tudo quanto é coisa errada aí, vai detonar. Eu gosto de guerra, gosto de batalha, mas sei lá, tô aqui. E aí, a gente sabe que é Deus que tem que trabalhar em nós, né? A gente não consegue mudar nada. Eu não consigo mudar. Tem dia que eu acordo, eu quero acordar de um jeito, acordo de outro. Ai, Deus, o que aconteceu na gravação aqui do HD aqui pro dia seguinte? Então é isso aí, irmãos, tá bom? A gente tem que entender, ou pelo menos colocar essas angústias para fora, para Deus poder trabalhar em nós, né? Porque não é angústia só de um, né? É angústia de todos, né? E ainda vai ter as dores de parto, né? Que eu nem sei o que quer dizer isso, né? Uma mulher que já teve um filho faz uma ideia disso aí, né? Aqui de todo mundo que está aqui, só a irmã Alexandra pode fazer uma ideia do que é dor de parto. Minha filha não faz, né? Fale, profeta João Batista. Filho. Fazer um comentário aí, mas assim, bem simplificado, porque assim, eu não vivi o evangelho igual o senhor viveu, né? Você está vivendo. Mas eu já estava conversando com a irmã e justamente sobre isso, né? Glória a Deus, né? Ela falou assim, João, a gente passa por tanta angústia, por tanta coisa, por causa da perseveração na fé no Senhor. E aí, assim como Deus sabe todas as coisas, o espírito maligno também sabe. E aí vira uma batalha espiritual aqui que a gente não vê, né? E a gente sente ela, né? Muitas das vezes, às vezes tem dia que a gente murmura, reclama, e depois o Espírito Santo vem e fala assim, calma, né? Então, assim, é por causa da perseveração, tá? Na busca no Evangelho, na busca na palavra, e aí a gente não desiste, né? Glória a Deus, Deus não deixa nós desistir. É por causa dessa batalha, mas fica firme, né? Na palavra do Senhor, fala em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E aí não é só você não. Você perseverando igual você está, perseverando, Deus não vai salvar só a sua alma, né? Salva Deus sua família também. Amém? Glória Deus me disse ser egoísta, um negócio tão sério dele. Mas porque assim, ó, a gente não ganha por obras, né? A gente, Deus salva a nossa alma por conhecer que a gente ama Ele, né? A gente faz tudo por amor. E aí Deus, sabendo todas as coisas, Ele retribui, né? Aí a gente não pede, Ele faz o amor que Ele tem por nós, né? Tudo que Ele fez é por amor. Amém? Amém. Vou contar uma piada aqui espiritual. A vaga dos 144.000 é da irmã Alexandra, mas aí como ela quer subir antes, aí ela tá deixando para mim, eu tô dando a minha para subir, né? Agora se de Jesus falar assim, não, Alexandra, você volta, você é judia. Aí eu falo, ai Senhor, eu nem sei que eu sou judeu, acho que temperando lá, cozinhando 3 dias numa panela, deve cheirar um pouco de judeu lá, né? No meu caldo, mas, né? Os irmãos falam que eu sou um 140. Sei lá, irmã, Deus é que sabe. É que você vai... É que Deus pega aqueles que são os que não querem assim. Tô brincando, irmão. Não, a gente não sabe, irmão. Deus é que sabe. Bom, só para poder ficar divertido. Então eu quero ser. Tá bom, então amém. Seja. Você gosta de bater? Bater no inimigo? 144.000 que não gosta de dar pau. Dá pau mesmo. É a hora do revanche. 2.000 anos. Não, para você conta 6, né? Que tem o povo judeu, conta 6. Né? Se você contar de Abraão, conta 4.000. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Saul é resgatado por 470 soldados romanos. E chamando 2 centuriões, ordenou que se preparasse para a 3ª hora da noite 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia. E que preparasse montarias nas quais, colocando Saul, levasse em segurança a Félix, o governador. E ele escreveu uma carta nesses termos. Né? Então, esse é um documento oficial, né? Alguém conseguiu copiar essa carta e colocar nas escrituras. Né? No caso, foi Lucas. Né? De Cláudio Lísias para sua excelência, o governador Félix, aí assunto, transferência de prisioneiro. Saúde, este homem que foi preso pelos Herrudim, que eles estavam prestes a matar, eu salvei indo com a tropa,
sabendo que ele era um cidadão romano. Então ele está defendendo aqui a situação dele para não ter complicação, né? Se ele não defendesse cidadão romano, ele ia responder, né? Ele está livrando aqui. E querendo saber por causa, o acusado levei ao conselho do Sinédrio, que foi de onde partiu as acusações, e descobri que é o acusado por motivo de sua lei, mas que ele não tinha nenhum crime digno de morte ou prisão, segundo a lei romana, né? Mas quando fui avisado das armadilhas que os Herodianos armaram contra este homem, eu imediatamente enviei a ti, também exortando os acusadores a lidar diante de ti com o que eles têm contra ele. Aí vai todo mundo lá para o Félix, viajar para lá, né? Porque acho que é uma carta para uma outra cidade, e lá e vão acusar Paulo lá, né? Passe bem. Terminou a carta, né? E os soldados, levando Shaul como ordenado, o trouxeram a Antipatris à noite. E no dia seguinte, deixando os cavaleiros ir com ele, eles voltaram para a fortaleza de Antônia. Quando eles foram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, também apresentaram a Shaul diante dele. Shaul é julgado pelo governador Félix. Então, irmãos, tudo isso aqui é como se fosse uma profecia, tá? Do que vai acontecer com a igreja diante dos governos do mundo. Sendo acusado, sendo preso, sendo levado, né? E Saulo representa a tribo de Benjamim, que é a última que vai se converter lá. Judá e Benjamim. Então, certamente, os judeus vão passar por isso aqui. A irmã Alexandra da tribo de Levi, já escapou dessa daqui, tá? Saul é julgado pelo governador Félix. Atos 23, 34, 24, 27. O governador, depois de ler a carta, perguntou de que província era Saul, e sabendo que era da Cilícia, disse-lhe: ouvirei tanto quando vierem os seus acusadores, e ordenou que fosse guardado no pretório de Herodes. 5 dias depois, o Cohen Gadol e Anania desceu com alguns dos cidadãos do Sinédrio em um certo orador chamado Tértulo, e eles começaram perante o governador contra Saul. E quando foi chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: como por tua causa gozamos de grande paz e muitas coisas são bem governadas no povo pela tua prudência, ó excelentíssimo Félix. Nós o recebemos em todos os momentos, em todos os lugares, com toda a gratidão, mas para não te incomodar mais, rogo-te que nos ouça brevemente de acordo com a tua equidade. Então aqui já começa aqui uma bajulação, né, porque os judeus aqui da época queriam ficar politicamente correto com o Império Romano para não receber represária, ainda que isso fosse negar a Deus, né, infelizmente. Pois descobrimos que este homem é uma praga, é um promotor de sedição entre todos os erudins e em todo o mundo e um líder da seita dos Netzarim. E esse Netzarim aqui não é nazireu, tá? São os Netzarim, são os renovados, os dos renovo, né? Ele também tentou profanar o templo e ao prendê-lo queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o chefe da guarda, intervindo com grande violência, tirou das nossas mãos, ordenando os seus acusadores que viessem até vós. Assim, ao julgá-lo você mesmo, você poderá se informar de todas essas coisas de que o acusamos. Os Yehudins também confirmaram, dizendo que tudo era assim. Bom, quando o governador fez sinal para que Shaul falasse, ele respondeu: porque sei que por muitos anos vocês têm sido o juiz dessa nação. Farei minha defesa com boa coragem. Como você pode ter certeza, não se passaram mais de 12 dias desde que subi para adorar em Jerusalém, né? E não me acharam disputando com ninguém, nem agitando a multidão, nem no templo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles vos podem provar as coisas que de que agora me acusam, né? Então isso aí parecia ter sido aquele boato que vinha vindo lá de Éfeso, das outras cidades, né? E chegou até Jerusalém, e esse povo devia trocar informações, e então, factualmente, não tinha nada contra Paulo ali em Jerusalém, né? Ele tinha pregado em outros lugares, em outras sinagogas, né? Mas isso eu confesso a vocês, que de acordo com o caminho de que eles chamam de heresia, é assim que eu sirvo ao Deus de meus pais, crendo todas as coisas que estão escritas na Torá e nos profetas. Fecha a porta. Põe isso para cá e fecha a porta. Tendo a esperança em Jeová, que eles também prezam, de que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto justos como injustos. Por esta razão, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Jeová e diante dos homens. Mas depois de alguns anos, vim oferecer dádivas para a minha nação e ofertas no templo. Eu estava nele quando alguns Erodim na Ásia
da Ásia me encontraram purificando no templo, não como uma multidão ou com um alvoroço. Eles deveriam, antes de você me acusar, se eles têm alguma coisa contra mim, ou digam se eles encontraram em mim algo errado, quando eu apareci diante do Sinédrio. A menos que eu estava entre eles, perguntei com grande voz, eu sou julgado por você hoje sobre a ressurreição dos mortos? No caso aqui, acho que cabe um ponto de interrogação. Então, o que aconteceu? Eles tinham subido para a festa, porque 3 vezes ao ano, todo judeu de todo mundo tinha que subir para Jerusalém para a festa, que é a Páscoa, festa da colheita, né, do Pentecostes, e tabernáculos. Então, eles tinham vindo da Ásia, né? Então, vamos ler aqui o comentário. Shaul decidiu retornar a Jerusalém para Hazar Shag Hamazot, a festa do Pães Asmos. Esta é uma das 3 vezes ao ano em que todos os israelitas do sexo masculino são ordenados a subir a Jerusalém e apresentar ofertas do templo, conforme Êxodo 23:17, Deuteronômio 16:16. Shaul, obediente a este comando, assim como Yeshua fez antes dele, apresentou ofertas após a morte e ressurreição de Yeshua. Então, Jesus, ao contrário do que os católicos dizem, que rompeu com o judaísmo, que criou uma nova seita e que a igreja ficou soberana na terra e que os judeus perderam qualquer significado para Deus, é uma mentira. Jesus era judeu, praticava as festas, cumpria a lei de Moisés, não cumpria os mandamentos dos fariseus, as tacanoites inventadas, mas cumpria toda a lei. E Jesus nunca abandonou os judeus, como nunca abandonaram ninguém, né? Tá bom? Davi falou para Salomão, não abandone o Senhor, porque ele não abandona ninguém. Quem abandona Deus somos nós, né? Então Félix, ouvindo essas coisas, estando bem informado sobre o caminho, adiou-lhes dizendo, quando o tribuno Lísias descer, vou terminar de ouvir esse assunto. E Félix mandou ao centurião proteger Saul, mas que se lhe concedesse alguma liberdade, e não para prevenir de qualquer amigo de Saul de servi-lo, ou de vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, ele chamou Saul e ouvindo sobre sua fé no Messias. Mas quando Saul falou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou surpreso e disse, agora vá, mas quando eu tiver uma chance eu vou chamá-lo. Ele também esperava com isso que Saul lhe daria dinheiro para que ele iria libertá-lo, para o qual muitas vezes ele fez vir e falou com ele, né? Mas passados 2 anos, olha lá, esse lenga-lenga aí com Paulo ficou 2 anos. Félix recebeu Pórcio Festo como seu sucessor. E Félix, querendo consagrar-se com os Erudins antes de deixar o cargo, ele aprisionou Saul. Então, o que acontecia aqui, irmão? Aqui estava tendo um jogo político, né, do parte dos Erudins para ganhar favores do governador. Esse Félix também já tinha uma esposa judia, mas parece que não entendia muito bem das coisas e manteve Saulo preso, né? E aí ele esperava que Saulo subornasse ele para ser liberto, né? E não aconteceu, tá? Então vamos lá. Saulo é julgado novamente em ano de festas. Aí esse festo aqui vai ter um outro comportamento, tá? Atos 25, 22. Assim, quando Festo chegou à província, ele subiu de Cesareia para Jerusalém 3 dias depois. E os Cohen Gadol e os líderes fariseus apareceram diante dele contra Saul e rogaram-lhe, pedindo contra ele, como uma graça, que Festo o mandasse trazer a Jerusalém, preparando uma armadilha para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Saul estava sob custódia em Cesareia, de onde ele próprio partiria em breve. Os que puderem, disse ele, desçam comigo, e se houver algum crime neste homem, acusem. Então ele estava lá em Cesareia, e eles estavam querendo trazer ele de volta para Jerusalém, para matar ele no caminho, né? E detendo-se entre eles não mais de 8 ou 10 dias, quando ele veio a Cesareia no dia seguinte, ele se assentou no tribunal e ordenou que Saul fosse trazido. Quando ele chegou, ele estava cercado pelos Yehudim, que tinham vindo de Jerusalém, trazendo contra eles muitas acusações graves que eles não podiam provar, né? Alegando Saul em sua defesa, nem contra a lei dos Yehudim, nem contra o templo, nem contra a César, eu pequei em coisa alguma. Amém? Então, essa história, aqui no Brasil tem aquela coisa, né? Você é culpado é que prova inocente. Nos Estados Unidos é o contrário, você é inocente que prova culpado. Então, aqui existe uma gratuidade muito grande
Você acusa uma pessoa de qualquer coisa, e a pessoa tem que girar o Deus imundo, atrás de advogado, atrás disso, daquilo, para provar que ele é inocente. Sendo que seria o contrário. Quem acusa é que deveria girar o Deus imundo para provar que o cara é culpado. E assim tem acontecido aqui. Até na universidade já aconteceu isso aí. E tem reitor, tem professor que se omite. E eu, se um caboclo acusar o outro, você fala assim, ó, você volta aqui com o teu acusado. E nós vamos sentar os dois aqui, porque não tem isso não. Aí o acusado tem que correr atrás de advogado, e isso está acontecendo com muita frequência. E isso é causa de castigo. Né? Isso é causa de punição de Deus. Tá? Veja que lá Sodoma e Gomorra não era só pecado sexual, não. Tinha esses pecados de injustiça também. Mas Festes, querendo cair nas graças de Erudinho, respondendo, Saul disse, você quer subir a Jerusalém e lá ser julgado por estas coisas antes de mim? Saul disse, estou no tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado com os Erudinho, como você bem sabe. Pois se fiz algo errado, eu digo de morte, não recuso morrer. Mas se nada houver das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. A César eu apelo. Então Festes, falando com o conselho, respondeu, a César tu apelaste, pois para César você irá. Então aqui, irmãos, aqui, Paulo, ele estava vendo que a maneira dele escapar dos judeus era obedecendo ao Senhor, porque o Senhor já tinha falado que ele devia pregar o evangelho em Roma. E ele, na carta, ele menciona que desejava ir para Roma. Aí ele manda a carta para os romanos, contando toda a doutrina de Cristo, que é a carta aos romanos. Mas só depois ele vai para Roma, nessa ocasião aqui. Então, como ele queria ser obediente a Deus, ele se meteu de pedir para ir para Roma, para se livrar dos judeus. Quer dizer, eu vou sair daqui, mas vou para Roma. Mas lá em Roma ele ia ser morto. Se ele não tivesse consentido na morte de Estevão, talvez ele fosse velhinho, morresse de velho lá em Roma, mas ele consentiu, né? E eu acho que ele tinha cometido outros crimes, né? Então, quem mata também morre, né? Esse é o problema. Não perde a salvação, mas paga pelo crime. Então, o que aconteceu? O Paulo foi lá para Roma, pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana, como é chamada, e aí caiu o Império Romano, né? Por dentro, foi minado por dentro, glória a Jesus. Amém? Depois de alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram a Cesareia para cumprimentar a festa. E como eles ficaram lá muitos dias, Festo explicou a causa de Saul ao rei. Ninguém conseguia resolver o problema. Né? Porque de um lado tinha que desagradar os judeus, se libertasse Paulo. Do outro lado, tinha que, para cometer uma injustiça, se executassem Paulo, porque não tinha cometido nenhum crime. Então estava lá. Ninguém queria exercer justiça verdadeira, né? Todo mundo jogando a batata quente para o próximo que vinha. Festo explicou a causa de Saul ao rei, dizendo, um homem foi deixado preso por Félix, a respeito de quem, quando eu fui a Jerusalém, os líderes fariseus e corregador se apresentaram a mim, pedindo condenação contra ele. Então, irmãos, não é de se esperar que aqueles que foram presos agora nas perseguições vão receber julgamento justo. Não espere isso. Possivelmente, aquele que for preso vai ser morto e você vai glorificar o nome de Deus, porque o inimigo vai matar um inocente injustamente ainda, né? Sem ter cometido crime algum. E se você não for ser morto, você vai alcançar o dia do arrebatamento. Tá? Mas de qualquer forma, como eu sempre falo para minha família, não tema a morte, você já está morto. Ou você não morre mais, cristão não morre mais. Porque esse negócio de você pregar o evangelho e a pessoa continuar tendo medo da morte, está faltando alguma coisa nessa fé aí. Né? Eu sempre lutei contra isso, porque se Jesus veio dar a vida eterna, ele ressuscitou, ele já deu 2 provas, e é para você não temer a morte. Então, se degolarem você, se meterem uma bala, se fizerem qualquer coisa, triturarem você no moinho de carne, não tem problema nenhum, não. Você vai aparecer vivinho do outro lado. Glória a Deus. Não podemos ter esse medo, irmãos. Não podemos. Porque, ó, quem está defendendo causas injustas está se matando como homem-bomba, né? E está fazendo treinamento psicológico para odiar, desde criança, faz treinamento psicológico para odiar, para poder ter condição de se explodir. Nossa, que coisa mais injusta, pelo amor de Deus. Então, se eles dão a vida por uma coisa injusta, e nós, né?
A esse respondi que não é costume dos romanos entregar alguém à morte antes que o acusado tenha seus acusadores diante de si e possa se defender de acusação. Isso era a lei romana, né? A lei romana, ela foi gerada da filosofia greco-romana, né? Dos filósofos que estabeleceram as éticas e as leis, né? Que foram adotadas pelo Estado, né? Então, quando eles vieram juntos aqui, sem demora, no dia seguinte, sentados no tribunal, ordenei que trouxesse o homem. E os acusadores, estando presentes, eles não apresentaram acusações contra aqueles que o suspeitavam, mas eles tinham certas questões contra ele sobre sua religião e sobre um certo Yeshua, já morto, que Shaul afirmava estar vivo. Que diziam, para o Império Romano, Jesus já morreu, era caso passado, e as acusações eram de ordem religiosa, eles não se metiam com coisa religiosa, o negócio dele era militar e político, né? Se havia algum perigo militar ou algum perigo político é que eles se metiam, com coisa religiosa não. Eles tinham os deuses deles, eles cultuavam lá do jeito deles e ficava por isso mesmo. Eu, duvidando de semelhante questão, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado por essas coisas. Mas, como Shaul apelou para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto César, ordenei que o guardassem até que mandasse ele a César. Então Agripa disse à festa, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele disse, amanhã você vai ouvi-lo. E o César, né, porque tinha o Júlio César, todo mundo lá era chamado de César. Augusto também é um título, tá? Eu pensava que era um nome. Tem até a mãe que batiza o filho de César e de Augusto, né? E aí, mas é um título, tá? Tinha vários reis que se chamaram César, né? Saul é julgado novamente perante o rei Agripa. Atos 25, 23 a 26, 32. Então, vou só terminar isso aqui e pedir para vocês fazerem com os comentários devidos aí sobre essas questões políticas, religiosas, questões de fé, tá bom? No dia seguinte, quando Agripa e Berenice vieram com grande pompa, e entrando na audiência com os tribunos e líderes da cidade, por ordem de Festo, Saul foi trazido. Então Festo disse, rei Agripa, todos esses homens que estão aqui conosco, aqui está este homem, a respeito de quem toda a multidão dos Yehudim se me debandou em Jerusalém, e aqui clamando que ele não deve mais viver, mas eu vendo que ele não fez nada digno de morte, visto que ele mesmo apelou para Augusto, resolvi enviá-lo a César. Visto que não tenho nada certo para escrever, meu senhor, eu trouxe diante de ti, especificamente diante de ti, ó rei Agripa, para que depois de examiná-lo eu possa ter algo para escrever, porque me parece absurdo enviar um preso e não denunciar acusações contra ele, né? Esse Festo aqui, ele parece ser um cara assim meio incompetente, né, na questão de redação política, né? Você pode ver, ele usou o Félix, né? Lá, né? Começou lá com o Félix, né? Depois passou para o Festo. O Félix, eu não sei porque cargas d'água, não redigiu nada em defesa ou encaminhamento da situação, que era o dever dele encaminhar a situação. Agora, é o Festo que diz que não tem condição de escrever nada a respeito para encaminhar para César. Aí, vai para o rei Agripa. Então, Agripa disse a Saul, você pode falar por si mesmo. Saul, em seguida, estendendo a mão, começou a sua defesa assim. Considere-me abençoado, ó rei Agripa, que estou a defender-me hoje perante vós de todas as coisas das quais sou acusado pelos Yehudim. Principalmente porque você conhece todos os costumes e questões que existem entre os Yehudim, para o qual eu imploro que você me escute com paciência. Claro, o Festo, esse Agripa devia conhecer tudo do judaísmo, né? Aí ele está aqui tentando usar isso para ser compreendido. A minha vida, pois, desde a mocidade, que desde o início que passei em minha nação, em Jerusalém, é conhecido por todos os Yehudim, os quais também eles sabem, que desde o início, se vocês quiserem testemunhar de acordo com a seita mais rigorosa de nossa religião, vivi como um parush, fariseu. E agora, por causa da esperança da promessa que Jeová fez aos nossos pais, eu sou chamado a julgamento, promessa cujo cumprimento esperam chegar nossas 12 tribos constantemente servindo Jeová dia e noite. Então, a promessa de Deus inclui as 12 tribos de Israel, né? Que até agora está ainda para alcançar, né? Pois a esperança, ao rei Agripa, eu sou acusado, por essa esperança sou acusado pelos Yehudim. Será que julga entre vós incrível que Jeová ressuscite os mortos?
Eu tinha certamente acreditado que era meu dever fazer muitas coisas contra o nome de Yeshua de Nazaré, que eu também fiz em Jerusalém. Eu encerrei muitos santos na prisão, tendo poderes recebidos do Cohen Gadol e do Sinédrio, e quando eles foram mortos, eu dei meu voto. E muitas vezes, puni-los por todas as sinagogas, forcei-os a blasfemar. E sendo enfurecido cada vez mais contra eles, persegui-os até nas cidades estrangeiras. Ocupado nisso, eu estava indo para Damasco com autoridade, com missão do Cohen Gadol e do Sinédrio. Quando ao meio-dia o rei, indo ao longo da estrada, vi uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, que rodeou a mim e os que iam comigo. E havendo todos nós caído no chão, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Shaul, Shaul, por que me persegue? É difícil para você recalcitrar contra os aguilhões. Então eu disse, quem és tu, Adoni? E ele disse, sou Yeshua quem tu persegue. Mas levante-se e fique de pé, porque para isso apareci para você, para te fazer ministro e testemunha das coisas que você já viu e daquelas que eu ainda vou aparecer para você, livrando-te de seu povo e dos gentios, a quem agora eu estou te enviando, para que você abra os olhos, para que eles voltem das trevas para a luz e do poder de Rassatã para Jeová, para que eles possam receber, mediante a fé em mim, o perdão dos pecados e herança entre os santificados. Tá? Então, aqui nós temos essa situação aqui em Atos 25, né? E mais uma vez é contada a história da conversão de Paulo pela terceira vez, né? Você viu que aconteceu, ele contou lá perante o Sinédrio e agora conta perante o rei aqui. Portanto, a rei Agripa não foi rebelde contra a visão celestial, até porque o rei aprovava pessoas fiéis, né? É por isso que ele está usando esse argumento aqui, porque se ele não aprovasse, essa frase não tinha sentido. Mas anunciei primeiro aos que estão em Damasco, Jerusalém e em toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e voltassem a Jeová, fazendo obras dignas de arrependimento. Quer dizer, pregar o arrependimento de volta para Deus não era crime algum, nem para judeu, nem para ninguém, né? Por causa disso, Erudim me prendendo no templo, tentaram me matar, mas tendo obtido a ajuda de Jeová, perseverei até este dia, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo além das coisas que os profetas e Moshe disseram que aconteceriam. Claro, ele ficou lá 2 anos, enquanto isso houve testemunho, mesmo na prisão, né? Devia ir curiosos, devia ir todo tipo de gente, né? Conversar com ele lá. Que o Messias sofreria, seria o primeiro da ressurreição dos mortos, primícia, né? Para anunciar a luz do povo de Israel e aos gentios. Dizendo Saul essas coisas em sua defesa, Festa disse em alta voz, você está louco, Saul? As muitas letras te deixam louco, ou te fazem delirar, como algumas traduções dizem, né? Mas Saul disse, não sou louco, excelentíssimo Festo, mas falo palavras da verdade e de sanidade. Pois o rei sabe estas coisas perante quem também falo com confiança, porque não acho que tu ignoras nada disso, bem sei, isso não foi feito em algum canto. Você crê, ó rei Agripa, nos profetas? Eu bem sei que você crê. Então Agripa disse a Saul, você quase me convenceu em ser um seguidor do Nazareno. E Saul disse, quisera Jeová que por um pouco, ou muito, não só você, mas também todos que me ouvem hoje sejam feitos tal como eu sou, exceto por essas cadeias, essas correntes, né? Quando ele disse essas coisas, levantou-se o rei, o governador e Berenice, e os que eles estavam sentados, e quando retiraram a parte, falavam entre si, nada digno de morte ou prisão fez esse homem. E Agripa disse a Fé, este homem poderia ter sido posto em liberdade, sem apelar para acesso. Bom, aqui tem várias coisas para falar. Em primeiro lugar, se Saulo forçava eles a blasfemar, isso significa que no final dos tempos o anticristo vai querer forçar nós a blasfemar. Porque é aquela tal da jurisprudência da palavra, né? Às vezes eu fico nervoso aí, quando a pessoa abre um leque para uma jurisprudência espiritual, né? Então, certas coisas é bom não falar, a não ser que já tenham sido ditas e a jurisprudência já está acontecendo, você vai lá e tenta fechar. A outra coisa é que, além do testemunho que foi dado, né, além do testemunho que foi dado para os governadores, né, existe a situação aqui que passou aqui batido, eu não vi direito, uma é de blasfemar, a outra, eu não me lembro agora, São Senhor, me ajuda aqui, Senhor.
É que ele encerrou em prisão. Não, é blasfemar. Tem uma outra coisa aqui que era você blasfemar consentido na morte, né? Então deve ter mais alguma coisa que depois eu vejo. Bom, então essas são situações que a gente vê que tem condição de se repetir na nossa perseguição, tá? E isso foi escrito para nós, para podermos nos preparar, tá bem? E aí a questão de haver pessoas que vão compreender a situação, outras que não vão compreender, outras que simplesmente vão lavar as mãos que nem Pilato, outras que vão empurrar para frente, né? E assim por diante. E ainda que esse testemunho é dado a pessoas de iminência, de poder, porque Deus espera que eles também se convertam, né? Então nós vemos um cenário aqui de uma guerra espiritual, de uma articulação que já está estruturada, e Deus coloca essas situações aí, permeando esses caminhos, no meio dos poderes humanos, para que as pessoas encontrem, né, o Evangelho, sejam salvos. Né, esse Agripa, essa Berenice, esse pessoal todo aí. Tá bom? Se eu me lembrar do outro item que eu ia falar, eu falo depois. Pode falar, pastor Jones, você. Não levantou a mão, mas eu levanto a mão para o senhor falar. Ainda Amém. Não, é interessante a gente notar que, né, sempre as dificuldades foram as mesmas, né? Os métodos de Satanás, as perseguições, né? Paulo sendo colocado diante dos tribunais, né? E etc e tal, né? E muita gente diz, né, que um dos espinhos na carne dele, muitos dizem isso, né? Foi ter feito isso no passado com os crentes, né? Feito eles blasfemar, matar, ele matava mesmo, né? Essa que é a verdade, ele mandava matar mesmo, assim, tudo, né? Quer dizer, o cara era, quer dizer, essa foi acho que a conversão mais marcante foi a dele, né? A questão dele, né, da conversão dele lá, de ter encontrado o próprio Senhor, falar com ele daquele jeito lá, e tudo mais, que ele se tornaria um vaso escolhido nas mãos do Senhor, né? Ele foi confundindo todo mundo, né? Porque imagine o cara, o maior perseguidor, de repente pregando e defendendo Jesus, né? Acho que os caras, e realmente, né? É um testemunho extraordinário, forte, forte mesmo, né? Glória a Deus. Mas acho que é isso aí, né? Você pode ver, é interessante anotar que sempre né, os métodos de Satanás, as perseguições, vai ser a mesma coisa, vai ser, né? É isso aí. Mas glória a Deus. Eu vou ter que sair, tá, pastor Lucas, daí? Eu vou... Tá bom. Mas glória a Deus. É isso aí que eu queria falar mesmo. Tá certo. Então, irmãos, são 21h04, acho que dá para me continuar com mais um assunto. Esse assunto aqui foi o assunto da prisão, né? Então, nós temos aí várias lições para tirar, né? Porque esse vídeo aqui poderá ser visto por outras pessoas, né? E essa questão da prisão, é assim, a tortura é pior do que a prisão. E é pior do que a morte. Porque se um cara te aprisiona lá, daqui a pouco ele te executa, acabou. Mas o mal, ele tem uma prerrogativa de destruir a ideia, não destruir a pessoa. E para destruir a ideia, você tem que fazer a pessoa contradizer aquilo que ele disse. E isso é feito através da tortura. Então, ele forçar a blasfemar e torturar as pessoas, né? É uma das coisas, assim, que até tanto o Mossad quanto o governo dos Estados Unidos, eles preparam os agentes dele para suportar torturas quando forem presos em países estrangeiros, para não confessar planos, não contar ideias, não contar coisas, exatamente por causa disso, né? Então, essas capacitações onde você está num poder de comunhão com Deus tão alto que você não renega Jesus, não nega, não blasfema, né? E suporta isso aí, é uma coroa de glória muito grande, né? E é algo que, porque assim, e eu sempre espero, como que é, Ingrid, que você fala, espera o melhor, se prepara para o pior? Isso. Espera o melhor e se prepara para o pior, né?
né? Então eu peço a Deus que eu tenha estrutura para... Eu fiquei 20 anos, gente, sendo torturado com pensamentos de blasfêmia contra Deus. Então, possivelmente, esse treinamento aí, para mim, é porque tá alguém vai querer me forçar a blasfemar contra Deus, ou sei lá, me torturar. Deus é que sabe. Não estou profetizando isso, mas se acontecer, se precisar acontecer, né? Eis-me aqui, Senhor. Mas eu não quero blasfemar de forma alguma. Então, é o preço caro, né, que tem a nossa salvação, no sentido de que é o que Deus... como você responde ao Evangelho, né? O que Deus vale para você, né? Outro dia o pastor estava pregando lá, que Deus te ama incondicionalmente, mas isso não te impede de ir para o inferno. Por quê? Porque é você que tem que responder ao amor de Deus. É o que ele vale para você, né? O quanto ele vale para você é que te leva para o céu. O quanto você vale para ele, tudo bem. Ele mandou Jesus para isso. Mas o quanto ele vale para você é o que te leva para o céu. Amém? Viu, pastor Lucas? E com certeza esses pensamentos, eles são sugestões do inimigo mesmo. Você tem um pensamento de blasfêmia, tudo sugestão mesmo, né? Eu descobri, irmãos, eu achava que pensamento era uma coisa maravilhosa que Deus tinha dado para o homem pensar, né? Porque quando eu era criança, eu nunca pensava porcaria, né? Aí, de repente, eu pensava que pensamento servia para você ler um livro, como é que a minha mãe faça leitura com os olhos. Porque às vezes eu queria ler o livro em voz alta, né? Em casa. Aí minha mãe falava assim, fica calado aí, lê seu livro calado, lê com os olhos, tá atrapalhando. Então, eu pensava que pensamento fazia parte dessas coisas boas, né? Aí quando a gente descobre a carne, e a gente se separa da carne, a gente vê, puxa vida, essa carne aqui tá fedendo, porque ela tá mandando um monte de porcaria aqui pra minha cabeça que eu não tô querendo. E vem, gente, é incrível como vem. Ou depois de um filme, ou depois de uma novela, ou, sei lá, numa circunstância, às vezes, vem. Então, eu descobri que existe um radiotelescópio na nossa cabeça que captura coisa, que não é culpa da gente, sabe? Você tem só que rejeitar, que não assumir aquilo, né? E vem maus pensamentos, tristeza, angústia, todo tipo de coisa. Como eu sou uma pessoa que trabalha muito com a mente, eu transfiro tudo que eu sinto em forma de ideias, então elas se formam em forma de ideias, né? E tem gente que não consegue fazer transformar aquilo em forma de ideia, mas sente angústia. Sente angústia, né? Pode falar, irmã. Posso falar? Pode. Levantar o dedo, tio? Não, olha, esse negócio do pensamento, eu estava aqui pensando, tá vendo? A gente começa a pensar muito, né? Mas, onde o inimigo vai usar agora, nesses últimos tempos, né, que a gente vê a inteligência artificial, a gente sabe, né, que a gente pensa em alguma coisa, daqui a pouco o nosso celular está sugerindo aquilo que você pensou, né? Eu não sei se já aconteceu isso. Ou então você fala, né? Vou comprar um carro, né? De brinquedo. Vai aparecer lá um monte de propaganda. E outra coisa que isso também já foi comprovado com a questão da fraudemia, né? Que eles usaram também, que existem, né, irmãos, uma frequência, né, que você consegue, e as suas células, elas captam essa frequência. E se você não tiver uma mente, né, fortalecida, a pessoa baixa o sistema imunológico e aí, né, acaba adoecendo. Você vê que a mente da gente, ela é muito poderosa. Eu falo até por mim, porque quando os irmãos já sabem que o meu sinônimo é medo, né? Eu tenho medo de muitas coisas, entendeu? Não disso aqui de fraudemia nem nada, mas de outras coisas eu tenho medo. E eu tenho ainda muitas dúvidas, sabe? Eu não sei se é o inimigo que fica me enviando estudos que são completamente diferentes desse. Eu até mandei para o irmão Lucas, mas não vê hoje não, vê depois. Porque eu estava sempre conversando com uma amiga minha, né, e ela é toda diferente de mim nessa questão de acreditar em Jesus e tal, só que ela aceitava a minha conversa. Nossa, irmãos, ela me mandou um vídeo hoje, pediu para eu assistir, eu confesso assim que eu me entristeci, entendeu? Eu me entristeci, eu falei, caramba, mas isso também pode ser verdade. Aí eu não sei se é a minha mente ou se é o inimigo já me botando uma dúvida. Depois até o irmão Lucas, se for ver, depois você vai me falar, né? Porque eu gosto de perguntar pro meu professor, né? Que ele vai
fazer síntese e vai fazer com certeza, uma analogia de alguma situação aí do cotidiano. Então, assim, é perigoso, sabe? Porque a gente vê que a mente e o coração estão muito ligados, né? E o inimigo sabe disso. E eu, como sou uma pessoa que eu gosto muito de procurar conhecimento, quem procura, acaba achando coisa também, fazendo uma salada mista, sabe? Isso tem me atrapalhado, sabe? Confesso que tem me atrapalhado, sim. Porque tem tantas vertentes, sabe? Todas elas, bom, quem vai dizer que é verdade e quem vai dizer que é mentira, sabe? Então isso aí é uma coisa que me dificulta bastante. E, inclusive, eu estava vendo, só para concluir, para não sair muito do tema, né? Essas coisas da frequência que atinge o nosso cérebro, a mente, né? Que sei lá, é uma coisa imaterial, né? A nossa mente. Eles vão usar muito agora, nesse ano, no ano que vem, quando eles trouxerem um novo, né, bichinho aí. Eles vão usar através da frequência. É verdade. Então, irmã, eu não sei se usar essa palavra que você usou aí, demia, se vai cair no meu vídeo, né? Porque se usar com app, né? Aí, se usar com app, cai, né? Mas tudo bem. Aí eu mando no Rumble, coloco pra lá, porque eu já levei 2 strikes. Entendi, eu não podia falar. Não sei se é essa daí, né? Não pode falar a própria palavra, mas essa daí eu não sei. Bom, então voltando aqui ao assunto, bom, eu não me preocupo com isso, não. É que nem eu falo, põe uma faixa amarela, eu passo por baixo. Então, o que acontece, irmã? Eu penso o seguinte, toda essa situação que eles estão criando, eles estão penetrando para dentro da mente humana com a pesquisa. A mente humana está sendo invadida por essa neurociência e coisas do tipo. Então, gerar frequências para insultar as pessoas, ou para criar situações de medo, de angústia, ou criar pensamentos, ou retrair pessoas. Até na música dizem que já existe, né, pesquisas que mostram que determinadas batidas e frequências anima, abate, tira o ânimo, põe para frente, põe para trás, entendeu? Você consegue controlar uma multidão, né? Nesses shows que existe aí, né? Até rádio também, tem um cara que estuda música e sons, ele deu uma entrevista numa rádio, até a gente estava no carro ouvindo, eu e minha filha, né? Acho que a minha filha estava ouvindo essa entrevista, ele explicando como usar as frequências. Então, com certeza, eles já descobriram ler os pensamentos, né? Através daquele eletrocefalograma, mas de uma forma mais refinada, né? Quando você pensa uma coisa, o que você excita? Aí eles montam um dicionário, né? Quando a vez cada frequência vai ter uma figura, aí montam uma composição. E no final das contas é essa invasão. Essa invasão, ela é a invasão do corpo da carne, né? Por quê? Porque Satanás, ele sabe que esse corpo da carne foi dispensado por Deus, né? Porque o pecado foi lançado na carne, Deus não quer carne no céu. Então, nós vivemos aqui com esse corpo da carne, porque esse aqui é o casulo da borboleta, né? E a borboletinha está se formando em nós aqui, né? Então, o que acontece? O inimigo sabe muito bem se utilizar dessa natureza nossa, pelo fruto do bem e do mal, né? De tudo que se construiu na nossa sociedade, que eu acho que é o fruto do bem e do mal, tudo que se construiu de cultura, de ciência, é o fruto do bem e do mal, de religião. E aí nós vamos ter que passar por uma outra situação. Então, nós estamos sendo gerados, né? É uma borboleta, né? Que é uma lagartinha que vai se transformar em borboleta e vai romper com o casulo. Então, eu vejo que as pessoas têm que ter essa necessidade de encontrar na mente delas essa diferença entre a carne e o espírito. Porque se você encontra essa diferença, irmão Alexandre, você descobre o que é certo, o que é errado, quem está falando a mentira, quem não está falando. E aí você aprende até a verificar seus próprios sentimentos e pensamentos. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas é um amadurecimento. Entendeu? É um amadurecimento. Agora, existe, assim, algumas coisas que você pode ter como critério que Deus te dá para você saber se uma coisa é certa, se uma coisa é errada. Né? Tem as coisas bem óbvias, né, que você ensina com uma criança, a faca corta, né?
A banana é uma fruta, serve para comer, então você começa a olhar o mundo espiritual dessa maneira, que te corta ou que te alimenta. Esse é o nível infantil, entendeu? E tem aquelas coisas mais envenenadas que vêm sutilmente para a gente, sabe? E aí você chega ao nível de você ter que andar no espírito para não ser enganado, porque o inimigo já tentou de tanta maneira tirar você e você não respondeu a ele, que ele tem que criar situações sutis que é só no espírito mesmo que você diferencia as coisas, entendeu? Mas depois eu vejo lá e converso mais detalhes sobre isso. Vamos para frente aqui, gente, tá perto de terminar, e semana que vem a gente faz um arremate na próxima aula, e aí semana que vem começa Apocalipse, tá bom? Vamos lá, fazer um arremate aqui. Aliás, fazer uma finalização para arremate. Capítulo 27. Saul é transportado para Roma e naufraga no caminho. Quando foi decidido que deveríamos navegar para a Itália, Saul e alguns dos outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da companhia de Augusto César, e embarcando no navio Andramiteu, que ia navegando pelos portos da Ásia, zarpamos, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Saul com humanidade, permitiu que ele fosse para os amigos, para ser cuidados por ele. E partindo dali, navegamos em direção a Chipre, porque os ventos eram contrários ao nosso destino. Tendo atravessado o mar em frente à Cilícia e a Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. E quando o centurião encontrou lá um navio alexandrino, navegando para a Itália, ele nos embarcou nele, 266 passageiros ao todo. Navegando devagar por muitos dias e chegando com dificuldade à frente de Gnido, porque o vento nos impedia, navegamos com o vento em direção a Creta, na frente de Salmão. E navegando ao longo da costa, com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo qual ficava a cidade de Lazéia. E depois de muito tempo ter passado aí a navegação já perigosa, porque o jejum do Yom Kippur já havia passado, Saul os advertiu, dizendo: homens, eu vejo que a navegação vai estar com danos e com muitas perdas, não apenas na carga do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião não deu crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Saul lhe disse. E sendo o porto incômodo para o inverno, a maioria concordou em zarpar também dali para o caso de chegarem a Fênice, porto de Creta, que foi voltado para o nordeste e sudeste, aí passar o inverno. Então, nesse parágrafo aí, dá para ver que a viagem para Roma já está enfrentando um monte de dificuldade, né? Eles começaram numa rota com uma determinada companhia de navegação, tiveram que trocar, né? Tinha outros prisioneiros junto. Aí Paulo estava recebendo uma certa benevolência lá do centurião, colocou ele junto com os amigos e tal. E agora vem essa profecia, né? Que eles já estão indo para uma outra rota, né, para tentar chegar lá antes, aliás, passar o inverno, né? Que já começou a piorar a situação, eles não podiam navegar muito, e passar o inverno nesse lugar para depois continuar a viagem. E como a brisa que soprava do sul, parecia que já tinham o que queriam, levantaram o âncora e navegaram ao longo da costa da Creta. Então, eles estavam achando que ia conseguir. Mas, não há muito tempo, um furacão chamado Euroclidon atingiu o navio, e o navio sendo arrebatado e não podendo fazer frente ao vento, nós nos abandonamos a ele e nos deixando levar. Isso aqui é uma medida de segurança que alguns marinheiros tomam, que quando você está numa tempestade, você deixa o barco levar. Talvez espiritualmente isso sirva para nós, né? Para você não colocar atenção, né, de forçar o barco e se rebentar, né? Então você deixa, como tem até uma música, né? Sobre o negócio de deixar levar. E quando a gente está nas tempestades espirituais, eu acredito que se colocar na mão de Deus e deixar o Senhor nos carregar é a melhor coisa que tem, porque tem hora que você se debate que nem um peixe doido fora d'água. E tendo corrido a favor do vento em uma pequena ilha chamada Clauda, com dificuldade, fomos capazes de pegar o barco. E assim que ele subiu a bordo, eles usaram os reforços para cercar o navio, e tremendo atingiu Sirte, baixaram as velas e ficaram à deriva. Aqui tem um comentário. O número da tripulação é citado no versículo 37, e é adicionado aqui para fornecer o contexto para o seguinte incidente.
Mas sendo combatido por uma tempestade violenta, no dia seguinte eles começaram a aliviar a carga. E no terceiro dia, com nossas próprias mãos, jogamos o equipamento do navio. E quando nem sol nem estrelas apareceram por muitos dias, e atormentados por uma tempestade não pequena, já havíamos perdido todas as esperanças de ser salvo. Olha só que luta, gente. Né? Se não tivesse comida, ainda ia poder faltar comida, além do sol, da lua e das estrelas, né? Então Saul, já que não tinha comido, acabei de falar, por um longo tempo ficou no meio deles e disse: teria sido certo, homens, ter me ouvido e não partir de Creta apenas para receber esta lesão e perda. Claro, eles tinham que se refrear, porque Deus já tinha mostrado para Paulo, ó, vocês vão entrar aí num barco furado, né, tempestado. Mas agora peço-lhe para ter bom ânimo, pois não haverá nenhuma perda de vida entre nós, mas somente o navio. Com certeza Paulo orou e intercedeu, né? Porque ele queria salvar vidas. Porque esta noite o anjo de Jeová tem estado comigo, de quem sou eu e a quem sirvo. Dizendo Saul: não temas, é necessário que você compareça diante de César, e eis que Jeová te deu todos os que navegam contigo. Se deu de forma espiritual, né? Acredito também, né? Não de forma só material. Portanto, os homens têm de bom ânimo, porque eu confio em Jeová, que será como me foi dito. No entanto, é necessário que chegamos até uma ilha, e ele não falou, mas ia ter um livramento, né? Vindo a 14ª noite, sendo levados de um lado para o outro, através do mar Adriático, à meia-noite, os marinheiros suspeitos que estavam perto da terra e lançando a sonda, eles descobriram que a água tinha uma profundidade de 20 braças. Né? E passando um pouco mais adiante, lançando a sonda novamente, eles acharam 15 braços de profundidade. E temendo bater nas rochas, lançaram 4 âncoras da popa e ansiavam pelo dia, né? Para vir o dia. Então, é o seguinte, quando você começa a lançar aquela sonda e ela vai sempre mais curta, eles têm uma corda que eles vão medindo a profundidade, estica a corda, aí vê quanto que está. Quando está diminuindo é que você está chegando perto da costa, aí eles já lançam a âncora, tá? Isso é uma técnica deles aí, de navegação. Não é só lançar e depois esquecer, não. Tem que ir lançando e vendo à medida que está diminuindo a profundidade, sabendo que você está perto da costa. E temendo bater nas rochas, lançaram âncoras e ansiavam por vir o dia. Então os marinheiros tentaram fugir do navio, jogando-se o batel no mar, e eles pareciam que queriam deixar as âncoras de proa. Mas Saul disse ao centurião aos soldados: se eles não ficarem no navio, eles não poderão se salvar. Então os soldados cortaram as linhas de ancoragem do batel e deixaram-nos se perder. Eu não sei o que é batel, não entendo um pouco disso aí, mas ele tinha que resistir ali, aquela situação ali um pouco mais dentro do barco, tá? Talvez aqui também outra lição espiritual para nós. Quando começou a amanhecer, Saul exortava a todos que eles comessem dizendo: este é o 14º dia que vocês velam e vocês permanecem em Jesus sem comer nada, tá vendo? O pessoal dentro do barco, lutando. Então a carne ali já estava sendo mortificada, preparada para receber o evangelho e crer, né? Portanto, isso peço-lhe para comer para a vossa saúde, pois nem mesmo o fio de cabelo na cabeça de qualquer um de vós perecereis, né? E havendo dito isso, tomou o pão e deu graça a Jeová na presença de todos, partindo, começou a comer. Então todos eles sentiram-se melhor agora, também comeram. Nós éramos todas as pessoas no navio 276, e estando satisfeitos, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então esse navio estava carregado, né, até com alimento. Eles comeram, porque eu acho que eles ficavam lutando dia e noite para, né, para tentar salvar o barco e salvar as coisas, e aí deram um alívio ali, né, uma pausa. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas viram uma enseada que tinha uma praia, mas no qual concordaram em dirigir um navio para lá, se pudessem. Eles não sabiam onde estavam, né, com tanta tempestade, onde que eles foram parar. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, soltando também as cordas do leme, levantada a vela de proa contra o vento, eles se dirigiam para a praia, né? Então eles cortaram as âncoras, talvez cortando a corda mesmo, literalmente, e ali usaram aquele vento que vem do mar para dentro para levar o barco para perto da praia. Mas atingindo um lugar com 2 águas, encalharam o navio ali. E a proa afundada ficou imóvel, e a popa foi aberta com a violência do mar, né? A proa, quem não sabe, é a parte de trás, a parte da frente, né? E a popa é a parte de trás. Então, concordaram em matar os prisioneiros para que ninguém pudesse fugir nadando para longe. Olha lá. Essa é a regra do Império Romano, né?
Mas o centurião, querendo salvar Saul, evitou essa tentativa e ordenou que aqueles que sabiam nadar se deitassem primeiro e se desembarcassem, e o resto partisse em pranchas ou partisse em material do navio. E assim aconteceu que todos foram salvos, chegando em terra firme. Então aí eles conseguiram, cada um se apegando no que podia, se jogaram no mar até chegar lá na praia. Saul fica preso em Melita e é mordido por uma víbora. Estando seguros, soubemos que a ilha se chamava Malta. E os nativos nos trataram com não pouca humanidade, eles eram bem afetuosos, né? Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, havendo Saul recolhido alguns galhos secos, ele a jogou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, pegou sua mão. Né? Ele estava tentando aumentar o fogo lá, porque já tinham arrumado o fogo. Ele pegou mais galho seco para aumentar o fogo, né? Devia estar bem frio aqui. Quando os nativos viram a víbora pendurada em sua mão, Saul diziam uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, que salvo do mar, a justiça não lhe permite viver, né? Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles estavam esperando que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, eles mudaram de ideia e disseram que ele era um deus. Então o Senhor já tinha feito a promessa de que quem pegasse em bebesse coisa mortífera e fosse mordido por coisas venenosas, já não acontecia dano algum, e Saul já estava usando essa promessa aí. Nesses lugares havia propriedades que pertenciam ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e nos deu hospitalidade durante 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava de cama, doente com febre e disenteria. E Saul entrou para vê-lo e, depois de ter orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Isto feito aos outros que tinham doenças na ilha também vieram e foram curados, os quais também nos dirigiram com muitas atenções, e quando partimos eles nos carregaram com coisas necessárias. O pessoal ficou muito grato, né? E pelo jeito, o navio lá se perdeu, mas eles começaram a recuperar algumas coisas lá, né, através do povo. Depois de 3 meses, embarcamos em um navio alexandrino que havia passado o inverno na ilha, né? 3 meses, né, de estação, né? Que tinha aparecido Castor e Hipólocos, filhos gêmeos do deus pagão Júpiter. Era o nome do navio lá, né? E quando chegamos a Siracusa, ficamos ali 3 dias de novo. Dali, fazendo uma volta ao longo da costa, chegamos a Régio, e de outro dia depois, soprando o vento sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, tendo encontrado irmãos, nos imploraram que ficássemos com eles por 7 dias, e depois fomos a Roma, de onde, ouvindo falar de nós irmãos, saíram para nos receber até o foro de Ápio, e as 3 tabernas, e ao ver Saul agradeceu a Jeová, e se recobrou longe. Que engraçado que o povo já estava se convertendo no mundo inteiro, porque eles estavam em outras ilhas, né? Então já tinha passado alguns anos desde o primeiro dia que Paulo saiu para pregar o evangelho para os gentios, né? Já tinha gente, né? E se multiplicando a uma velocidade muito rápida, eu acredito. Saul é confinado em Roma, mas é livre para ensinar e escrever. Amém? Então aqui termina praticamente, eu vou deixar para quinta-feira, tá bom? Aí a gente faz o arremate final, porque já são 9h30, aí dá certinho para nós começarmos Apocalipse semana que vem, tá bom? Então vou encerrar aqui a gravação, mas eu queria que alguém orasse. Pastor João, já parou aí o serviço? A minha filha pode orar? Vai, ora aqui, filho. Minha cadeirinha. Agradecer o Senhor. Amado Deus, querido Yeshua HaMashiach, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse estudo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter capacitado meu Pai para trazer esse estudo, e também porque o Senhor encaminhou, Senhor Jesus Cristo, e nós encontramos, Senhor Jesus, esses estudos, Senhor, cronológicos dos discípulos e também do teu ministério, Senhor, nessa terra. Senhor, muito obrigada por isso, Senhor. Amém. Porque eu acredito que em muitas das histórias, Senhor Jesus Cristo, muitas das teologias que nos foi contada, Senhor, está sendo desfeita, Senhor, muitos dos laços e amarras que os teólogos, Senhor, colocaram, Senhor, nos textos bíblicos estão sendo desfeitos, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelas vidas envolvidas, Senhor. Oh, Deus, também agradeço, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor, no teu nome, para expulsar demônios, Senhor, curar os enfermos,
E como o exemplo de Paulo, Senhor, se algum bicho peçonhento ou venenoso, ou se a gente acabar tomando alguma coisa que nos afetasse, Senhor Jesus, mas pelo Teu nome, Senhor, nós não somos afetados, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu esse poder, Senhor, que está no Teu nome, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelo exemplo de Paulo, Senhor Jesus, que foi um homem, sim, que cooperou para a morte de muitos cristãos, mas o Senhor o trouxe para o Seu reino, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas aqui, Senhor, que irão assistir, que estão assistindo, que o Senhor venha estar as abençoando, e que todos esses estudos sirvam para crescimento, Senhor, e enriquecimento do Teu reino. Nos abençoe esta noite, Senhor, nos dê um descanso, Senhor, e nos abençoe o resto da semana. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Horiklam. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou aqui parar a gravação. Boa noite.